Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Desculpem aí o atraso, mas eram ajustes para melhorar aqui a transmissão, um conteúdo de qualidade para vocês. É um prazer recebê-los, né? Vocês que estão acompanhando aí no canal aí do HIT, né? Do Hub de Inovação e Tecnologia, aqui do Instituto Senai de Inovação. Meu nome é Alisson Alves, sou pesquisador aqui no Instituto e hoje a gente vai falar de dois temas aí de suma importância para a sociedade moderna, né? O impacto da inteligência artificial na transformação da rede de energia elétrica, né? Quais os desafios, quais as oportunidades que nós temos hoje, né? Então, nada melhor do que entender a importância de um fenômeno, de um artefato ou de uma área, imaginando a ausência dela, né? Então, eu faço essa provocação para vocês. Como seria a sua vida hoje se a eletricidade simplesmente deixasse de existir? Vamos pensar nas áreas vitais para a sociedade. Como funcionaria a saúde, os hospitais? Como funcionaria a educação, as escolas, as universidades? Né? Como funcionaria, é, enfim, quais seriam as fontes de energia que nós utilizaríamos ao invés de eletricidade? Então, hoje, nosso mundo ele é todo conectado. Né? Smartphones, notebooks, carros elétricos, enfim, temos uma infinidade de inovações que dependem crucialmente da eletricidade. Né? Então, consegue imaginar a sua vida hoje sem essa área, né? esse fenômeno tão importante na vida de cada um de nós? Né? Então, hoje a gente vai falar da rede de energia elétrica, né? E quais os impactos da inteligência artificial, né? Como essas duas áreas elas se fundem para melhorar a nossa vida, para trazer benefícios para a sociedade, para trazer melhorias no contexto social como um todo, né? Então vamos lá. É de conhecimento de todo mundo, né, que as novas tecnologias elas mudaram a forma como a gente atua em diferentes áreas, né? As novas tecnologias avançaram nos novos meios de telecomunicação, as formas como você transfere informação, como você transfere dados e, enfim, a forma como as novas tecnologias avançaram no setor da saúde, né, com cirurgias remotas, dentre outros aspectos, ou como as novas tecnologias avançaram na educação como um todo, né, ambientes virtuais de aprendizagem, dentre outros, e a eletrificação dos transportes, que é um tema que está em alta. Né? Então, diversas áreas da nossa sociedade hoje avançaram em decorrência do surgimento, né, de novas tecnologias em todo o mundo, em todas as áreas. E não seria diferente no setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica ele também passa por mudanças significativas, acompanhando essas novas tendências, esses novos métodos que surgem, né, essas novas tendências nesse globo, nesse guarda-chuva de tecnologias modernas, né? Então, se a gente podemos citar as smart grids, né, as redes de energia inteligente, né, aí com o surgimento dos medidores inteligentes com comunicação bidirecional. Então, uma concessionária antes ela só media a informação, ela só num sentido, ela vai lá e mede, mas agora o medidor ele envia a informação de volta também para a concessionária, então é uma informação que ela é bidirecional, então isso facilita você identificar fraudes, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E também o contexto da inteligência artificial, né? Essas grandes inovações, elas geram uma grande crescente de dados, de informação, e esses dados eles precisam, dado só por dado, por informação solta, ela não enriquece em nada, né? Você precisa ter uma visão analítica sobre os dados. E a inteligência artificial, ela se alimenta de informação para trazer, né, um insight ali, uma nova forma uma nova perspectiva de você visualizar uma informação que antes solta não representava nada, né? Então, o setor de energia elétrica, acompanhando, assim como outras áreas, também está envolto nesse contexto de evolução como um todo. Como que hoje se estrutura o consumo de eletricidade, né, a rede, toda a malha elétrica do mundo, né, especial do Brasil,
por classe, né? A gente vê aí 4 grandes classes, né? Desde os anos 2000 até uma projeção aí para o ano de 2026, né? Então nós temos 4 grandes áreas, né? Nós temos as áreas comerciais, as áreas residenciais, as áreas industriais. A gente vê que há uma crescente na área comercial e residencial no decorrer dos anos 2000, 2016 e uma projeção para 2026. Há uma certa redução aí, se a gente for olhar o percentual na indústria, né? Mas não necessariamente a indústria está consumindo, a indústria ela não está avançando, ela não está necessitando de demanda. Na verdade, existem processos mais otimizados que acabam tendo um custo menor de eletricidade ou novos meios produtivos, né? A tecnologia evolui, aí você acaba tendo uma produção mais eficiente, isso em qualquer grande indústria do mundo todo, tá? Então, basicamente, o nosso consumo de eletricidade ele está classificado nessas 4 grandes áreas, né? E uma das preocupações é o aumento da demanda. A sociedade ela evolui, as tecnologias ela evoluem, as máquinas, cada dia surgem mais máquinas, um exemplo, carros elétricos, enfim. Então, existe uma tendência do aumento dessa demanda, né? Então, quais são os desafios hoje no setor de energia elétrica? Né? Com o crescimento econômico, né? A gente passou por um histórico agora, né? De vários setores que evoluíram ao longo do tempo, né? Isso gera um crescimento econômico a nível mundial e aumenta a demanda do consumo de energia. E essa demanda no consumo de energia requer uma mudança na infraestrutura. A infraestrutura tem que estar preparada para receber esse aumento de demanda. E para que exista essa mudança da infraestrutura sem grandes riscos, né, tem as inovações, os novos métodos, as novas tecnologias para dar um suporte nesses desafios, né, para atacar esses desafios e gerar uma oportunidade aí de você desenvolver novas ferramentas, novos métodos, enfim, tá? Então, são esses os grandes 4 desafios hoje que a gente pode citar dentro do setor de energia elétrica. Beleza. Alisson, nós falamos aí de energia, nós falamos de alguns desafios, nós falamos de setores que evoluíram ao longo do tempo, mas, afinal, o que é a inteligência artificial e como ela pode contribuir para o setor de energia elétrica? Essa é uma grande pergunta, uma grande questão que eu faço para vocês aí pensarem um pouquinho em alguns segundos. Mas vamos lá, a inteligência artificial ela não surgiu agora, né? Desde 1950 que já se falava em inteligência artificial. E como que surgiu, né? Na verdade, eles queriam entender o processo da inteligência, né? O que é inteligência? E aí eles perceberam, putz, inteligência está associada com o nosso órgão que é mais evoluído, digamos assim, que é o nosso cérebro. E como que a inteligência ela se forma nesse cérebro? Através da aprendizagem, né? Os estímulos que você recebe ali durante toda a sua vida, isso vai moldando a forma como você vê o mundo, como você vê a perspectiva, enfim. E você aprende. Opa, legal. O ser humano agora a gente entendeu o processo de aprendizagem. E agora como é que a gente pega essa aprendizagem do ser humano e a gente capacita a máquina para que ela tome decisões como se fosse um ser humano. E aí surgiu o aprendizado de máquina, que é você fazer um modelo computacional, uma máquina, ela tomar decisões como um ser humano tomaria, né, digamos assim. Opa, então quer dizer que a aprendizagem de máquina ela é um tema atual? Também não. Lá nos anos 80 já se falava em aprendizagem de máquina. Beleza, Alisson. Então, o que hoje nós temos de novo? A inteligência artificial surgiu lá nos anos 50. O aprendizado de máquina já começou a se falar nos anos 80. E agora, em 2023, o que mudou? Então, muitos dos algoritmos hoje que a gente usa foram criados lá na década de 80, 90, enfim, e são algoritmos extremamente eficientes. O que mudou ao longo desse processo? O poder computacional. Hoje a gente tem bem mais poder computacional do que nós tínhamos antes. Então, hoje a gente tem mais... chegar numa precisão,
né, de uma aprendizagem mais próxima do ser humano. É tanto que a gente tem aí os carros autônomos, nós temos os robôs os robôs atendentes, enfim, temos várias aplicações da inteligência artificial, né, dentro desse contexto de aprendizado de máquina que se aproxima muito do ser humano. Para muitos isso é um pouco... tem gente que tem medo do avanço dessa tecnologia, até que ponto ela pode chegar, e, enfim, a gente vai falar das questões éticas mais à frente, mas temos essa evolução ao longo desses anos, né? E nós temos o Deep Learning, né, que surgiu aí já ali em 2010, que essa sim é um aprendizado profundo, né? Digamos que é um aprendizado que sim chega mais próximo do aprendizado, né, da forma como um ser humano ele pensa, né? A gente tem as redes neurais artificiais, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas aqui é só um contexto histórico para vocês entenderem que inteligência artificial não é de agora, não é de 2023, não é de 2020, é lá da década de 50, tá? Beleza? Então, ok, entendemos quais são os desafios do setor elétrico, entendemos um pouquinho ali, beliscamos um pouquinho o conceito de inteligência artificial, mas quais são as aplicações da inteligência artificial no setor elétrico? Quais os benefícios que essa tecnologia que é falada no mundo todo pode trazer de benefícios, né? Por exemplo, uma das grandes aplicações hoje é a previsão de geração, né? A inteligência artificial, ela aprende com dados, ela consome, ela se alimenta de informação para que ela aprenda e a partir de uma informação nova, ela saiba tomar determinadas decisões. Então imagina aí uma série histórica, você tem um padrão de consumo, tá? E aí, baseado nesse padrão de consumo, e aí pode ser uma série histórica, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você prevê a geração futura com base nesses dados que você tem. Opa, esse padrão de consumo aqui, a rede neural ela percebe que esse aumento ele acontece ali, sei lá, no intervalo de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. Então, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, ela tem essa característica de perceber nuances, fazer um reconhecimento de padrões, que é o que a inteligência artificial hoje faz, o aprendizado de máquina faz, é reconhecer padrões, dado uma infinidade de conjuntos de dados, né? Nesse caso, pode ser uma aplicação à previsão dessa geração. E aí pode ser aplicado tanto no setor de hidrelétrica, pode ser aplicado no setor de energia eólica, no setor de energia solar, tá? Outro ponto é a manutenção preditiva. Então imagina aí, nós estamos aí numa grande tendência da transição energética, principalmente aqui no nosso estado, os aerogeradores, né, tanto a energia eólica onshore como a offshore. Esses aerogeradores, eles são máquinas que precisam de manutenção, tá? Só que eu, como empresa, um exemplo, eu não quero só... Estou lá com um exemplo, tá? 10 aerogeradores, eu não quero que eu seja pego de surpresa e vamos imaginar que tenho 10, 5 param de funcionar. E aí, né? Como é que eu substituo em tempo hábil um aerogerador, uma torre? Complicado, né? Então, eu perceber que um aerogerador ele pode vir a dar problema num determinado tempo, isso é uma vantagem. Eu já dou um passo à frente. Então, imagina, ele tem um padrão ali de geração, né? E você reconhece isso, você tem uma série histórica, vamos imaginar que você tem um aerogerador que funcionou bem ali durante 10 anos, 5, enfim, estou chutando aqui, tá? Mas você tem uma série conhecida, né? E aí, a partir dessa série conhecida, se o algoritmo ele reconhece que esse padrão ele está fugindo de uma curva ali que você já conhecia, opa, já pode gerar ali um alerta, já pode gerar Pessoal, só probleminhas técnicos aí, tá? Só para vocês entenderem, né? Como caiu, então vai ficar uma sequência de 2 vídeos e aí depois o pessoal aqui da produção vai unificar, mantendo uma só apresentação, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Nós fizemos um retrospecto aí do avanço do setor elétrico, falamos dos desafios, falamos de inteligência artificial e agora a gente está falando das aplicações de IA no setor elétrico,
né? E a gente falou da manutenção preditiva, né? E nós temos também a detecção de ligações clandestinas, né? Um ponto crucial da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica é a eficiência energética. Você ser eficiente quanto ao que você gera e o que você transporta para os consumidores, né? Então, no meio do caminho, às vezes acontecem as fraudes, e aí a gente chama isso de perdas comerciais ou perdas não técnicas, né? Então, para a concessionária, para a distribuidora, detectar, né, ser capaz de detectar esses pontos de ligações clandestinas ou ocupações irregulares é interessante, né, para a proteção à capital da empresa, né? Então, a inteligência artificial pode, por exemplo, utilizar dados, né, dos medidores inteligentes para ter um feedback de quando houver uma violação ou quando houver um padrão anômalo desse consumo de determinado cliente. Então, você tem lá uma série histórica de um cliente, de um consumidor, e aí, de repente, esse padrão de consumo muda completamente. Então, pode ter uma IAzinha lá embarcada, né, junto ao sensor, o medidor inteligente, que detecte essa irregularidade. A nível mais, de uma forma mais abrangente, existe também as ocupações irregulares, que são grandes lotes de casas que têm os famosos gatos, né? E como é que a gente observa isso, né? A gente pode, por exemplo, utilizar imagens de satélite para ver a mudança do uso e ocupação do solo, por exemplo, né, ao longo do tempo. Então, imagina que num determinado ano existia um loteamento onde não existia construção, não existia ocupação, passou a ter ocupação, né? Você vê isso claramente em imagens de satélite de alta resolução, mas não tem cliente cadastrado para aquela região, né? A concessionária, a distribuidora, ela tem esse controle. Ela sabe os clientes, sabe onde é que ela está distribuindo energia, sabe onde é que tem os pontos, né, de distribuição. E imagina que ela checa lá nos cadastros e não tem para aquela determinada região, mas tem ocupação e tem casas com energia. Opa, peraí. Então, uma imagem de satélite e a inteligência artificial pode utilizar técnicas de aprendizado de máquina e visão computacional para detectar mudança, né, no uso e ocupação do solo para determinadas regiões, né? Outro ponto crucial é o crescimento de vegetação, né? Então imagina aí um estado como o Rio Grande do Norte, quantos milhares de quilômetros de linhas de transmissão percorre aí todo o território norte rio-grandense, né? E você percorrer toda essa linha de transmissão por um grupo de inspeção, que geralmente acontece assim, né? Vai uma equipe de inspeção verificar se determinada vegetação está ali atingindo as linhas, ou pode atingir as linhas daqui a determinado tempo, isso a olho nu, né? Mas imagina você percorrer toda a linha de transmissão do estado. Não faz sentido, né? Então, hoje existe as tecnologias de sensoriamento remoto, pode ser via drone, pode ser via imagem de satélite, para identificar quando essas vegetações elas atingem determinada altura, né? E isso emite um alerta para a concessionária, opa, determinada região está com uma vegetação de alta densidade que pode, né, ali vir a causar algum dano na infraestrutura elétrica. Ok, Alisson, a gente viu várias aplicações, mas dentre essas, existe alguma que já está em desenvolvimento? Se isso está perto de virar realidade? Como é que está as pesquisas, né, hoje nessa área, né? Então a gente tem algumas pesquisas, nós temos essa aqui, aí de 2021, que é um artigo utilizando uma técnica de inteligência artificial, né, com imagem de satélite, né, uma técnica de visão computacional usando suporte Vector Machine também, justamente para detectar, fazer esse reconhecimento de padrões para vegetação de alta densidade e de baixa densidade. Baixa densidade não é um problema porque ela não chega ali, não atinge a altura para chegar a danificar uma infraestrutura elétrica. Porém, uma de alta densidade, como vocês podem ver na ilustração, fica muito próximo. Então, isso pode danificar. Então, imagina isso numa imagem de satélite. Como é que um algoritmo, a partir de uma imagem, ela reconhece padrões? Então, imagina que, a partir da reflectância, né, nós temos a luz solar que reflete
na vegetação, e isso gera uma espécie de assinatura, tá? Então, nós temos uma assinatura, falando aqui de uma forma mais abstrata, nós temos uma assinatura para a vegetação de baixa densidade, nós temos uma assinatura de alta densidade. Então, quando o algoritmo percebe, né, que ali tem um aglomerado de vegetação que está com uma assinatura de vegetação de alta densidade, aquilo pode ocasionar um dano, e aí pode emitir um alerta para a concessionária, e, enfim. Essas assinaturas, né, a gente pode usar índices de vegetação, como NDVI, enfim, entre outros, IDW, enfim. Então, existem esses índices que nos ajudam e a gente dá isso de input para esses algoritmos de aprendizado de máquina. Tá? Isso é uma aplicação. Outra aplicação, como eu falei, de furtos, né, e ocupações irregulares também. Então, imagina que a partir de imagens de satélite eu consiga reconhecer casas. Né? Esse trabalho aí de 2018 usa ali um conjunto de ortofotos, né? E aí existe uma binarização, criação de máscaras binárias, né, para alimentar aí o algoritmo de aprendizado de máquina, para reconhecer ocupações, né? Reconhecer superfícies, né, de casas, de prédios e enfim. Então imagina lá aquela situação que eu falei. Existe um loteamento com energia, porém não tem cliente cadastrado. Mas eu consigo detectar via imagem de satélite que tem uma ocupação naquele local. Então, via imagem de satélite, a concessionária, a distribuidora, pode utilizar esse recurso de sensoriamento remoto como complemento, né? E aí isso correlacionando com dados de monitoramento da rede, dados de infraestrutura elétrica, como o próprio BDGD, né? A base de dados geográfica que é uma base de dados pública que tem informações acerca da infraestrutura elétrica de diferentes concessionárias do país. E correlacionando essas informações, a gente pode chegar numa detecção via sensoriamento remoto. Né? Então, existe esse trabalho de 2018 que basicamente mostra como eu consigo, né, reconhecer essas ocupações, reconhecer essas superfícies. Né? E correlacionando isso com outros dados não estruturados ou estruturados, enfim, a gente pode chegar numa solução como essa, por exemplo. Tá? Existem alguns trabalhos sendo desenvolvidos aqui no Instituto Sinai de Inovação, mas por sigilo a gente não pode comentar, mas existe um avanço significativo nessas tecnologias de sensoriamento remoto, inteligência artificial, para essas aplicações que eu mencionei aí até agora. Tá? Então, quais os principais desafios, né, associados à implementação da IA na rede elétrica? Né? Os desafios é a ética, né, o cybersecurity e também a mão de obra qualificada. Sim, a mão de obra qualificada, profissionais que têm um domínio de inteligência artificial, têm um domínio ali de estatística, que consegue chegar, desenvolver algoritmos, desenvolver técnicas e soluções de ciência de dados e machine learning, está escasso. Né? As grandes empresas aí pagam, principalmente fora do Brasil, pagam milhares de dólares por um profissional assim. Então, um dos desafios é encontrar um profissional de qualidade que esteja aqui apto a desenvolver trabalhos neste aspecto. Cybersecurity, que é quando você se trata de dados, né, esses dados muitas vezes são sensíveis, né? A gente tem a questão do vazamento de dados, né? Ou você tem um exemplo claro, saiu até nos jornais, né? Um experimento de uma smart home, né? Uma casa inteligente sendo invadida por hacker. Né? Então, um hacker invadiu, era um experimento, né? Mas pode acontecer na vida real. Hoje, as pessoas têm muito investido nessa questão de transformar a sua casa numa casa inteligente, mas tem que ficar atento a esses problemas, né? E aí o hacker dominou, fechou portas, enfim, moveu ali todo o monitoramento que era automatizado, né? Pela Alexa, ou pode ser também por outro bot, enfim. E uma vez que um hacker ele consegue ter acesso a essas informações, você fica prejudicado. Você fica ali, de uma certa forma, nas mãos dessas pessoas mais intencionadas. Existem pessoas com boas intenções para usar as tecnologias, mas também existe o lado negativo. Né? A questão ética também, que ainda a inteligência artificial ela é um pouco de terra sem lei. Né? Então, imagine um exemplo, você
os carros autônomos, assim, um carro autônomo se envolve num acidente, e aí quem vai ser o responsável? Não existe uma jurisdição ainda consolidada para definir como que esses casos eles vão ser resolvidos, né? Então, quem vai ser o culpado? Vai ser a indústria que construiu o carro? Vai ser a pessoa lá da concessionária que vendeu o veículo? Vai ser quem? Já que não tinha ninguém dirigindo, era um carro autônomo, né? Então, existe ainda algumas lacunas que precisam ficar bem estabelecidas aí dentro desse contexto, né? E aí as perspectivas futuras da IA para o futuro da rede elétrica é a integração de energias renováveis, né? Essas diferentes fontes de energias renováveis que vêm sendo aí, vem avançando, uma crescente muito ascendente nesses últimos anos, né? E aí integrar isso à rede, à infraestrutura elétrica, vai gerar uma perspectiva analítica de informação, de dados muito grande. Então, a IA pode ajudar nesse aspecto de gerenciamento de variabilidade, de quando usar, por exemplo, se um determinado local ela tem várias fontes, qual é a melhor para se utilizar naquele momento, se está nublado vai usar eólica, se está com muito sol vai usar solar, enfim, ter um sistema automatizado para gerenciar essa variabilidade, né? As smart grids e as smart cities, né? Que é uma tendência aí de cada vez mais interconectar casas, interconectar componentes de dentro da casa, geladeira, a Alexa, você ter lá as cafeteiras que fazem café, você controla pelo celular, ligar o ar-condicionado, abrir uma garagem via celular, enfim, tudo isso é uma perspectiva que a inteligência artificial tem avançado nesse contexto, né? E a rede elétrica, ela está bem atrelado, está bem alinhado com esse contexto. Porém, temos aí que ter cuidado com questões éticas, questões jurídicas e, enfim, tudo que envolve aí dados sensíveis, a gente tem que ficar atentos, né? Então, essas são algumas das perspectivas futuras, né? Não se limita a isso, tem inúmeras que a gente poderia passar o dia falando aqui, mas essas são as que eu considerei principais para trazer para o nosso contexto aqui de energias renováveis, né, de cidades inteligentes, de inteligência artificial como um todo, tá? Gente, desculpem aí os contratempos, tá? Caiu aí a transmissão, mas a gente retornou, finalizou aqui a apresentação, espero que vocês tenham curtido, tá? Qualquer dúvida, tem esse QR Code aí, que vai direto para o meu LinkedIn, entre em contato. Eu vi que algumas pessoas perguntaram se os slides iam ficar disponíveis, eu posso disponibilizar sim. Dá um oi lá no LinkedIn que a gente pode trocar uma ideia. Quem ficou com vontade de trocar uma ideia mais aprofundada sobre o tema, será uma satisfação imensa poder responder vocês. Espero que vocês tenham curtido. Aqui foi só um beliscãozinho do que é a inteligência artificial dentro do setor de energia elétrica. Tá? Existem inúmeras aplicações, inúmeros contextos a se falar, mas a gente pode falar em um outro momento, certo? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e valeu!